Olá, me chamo Felipe Solares e esta é a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso com o tema Análise de elasticidade de preço da demanda dos produtos da Alpargatas vendidos no e-commerce da companhia na China. A Alpa nos propôs o seguinte desafio: entender o comportamento do mercado chinês em relação aos produtos da marca Havaianas através dos dados do e-commerce. Foram definidas duas entregas principais: realizar uma análise de elasticidade de preço utilizando os relatórios de venda do e-commerce e trazer informações sobre volumes de vendas e possíveis influências relacionadas a feriados e estações do ano. Foi desenvolvido então um pipeline de dados, onde cada script gera um output que será utilizado pelo posterior. Foram enviados 3 relatórios de venda em XLSX que foram lidos utilizando a função readExcel. Após a leitura, os 3 arquivos foram concatenados utilizando a função concat do Pandas e exportamos o arquivo consolidado em formato CSV. Paralelamente, realizamos um web scraping para trazer as informações dos feriados e datas especiais da China. Como precisávamos dos dados referentes aos anos de 2020 a 2022, utilizamos um loop for, onde a cada iteração a função requests.get recebe uma nova URL que será acessada e passeada pela biblioteca do Beautiful Soup. Os dados da tabela capturando os dados da tabela que ao fim do processo seriam transformados em um data frame do Pandas, como mostra a imagem a seguir. Percebam que a aquisição gerou algumas linhas sem dados, que precisarão ser removidas do processo, assim como precisaremos mascarar o nome dos feriados para dificultar ainda mais a reutilização dos resultados. De forma bem simples, essa encriptação se dá substituindo os nomes dos feriados na coluna de calendários por duas escolhas randômicas de letras do encoding ASCII, né? Elas são selecionadas randomicamente, e após essa seleção, o data frame é filtrado pegando apenas as colunas de data e feriado, renomeando as suas colunas para date e DS holiday name. É importante dizer que essa seleção randômica dificulta mais ainda o processo, pois cada vez que este script for executado, ele vai pegar um novo set de samples e vai atribuir novas letras a diferentes feriados. Partimos para a segunda etapa dessa atividade, onde organizamos e refinamos o DataFrame Raw construído até então, inicialmente renomeando colunas que seriam utilizadas e removendo as que foram definidas como desnecessárias. Após essa organização breve, utilizamos regular expressions e outras técnicas para removermos caracteres indesejados e padronizarmos as informações de colunas importantes para o estudo. Iniciamos uma busca por dados missing, buscando-os e removendo-os das colunas mais importantes do trabalho. Mudamos os tipos dos dados para facilitar alguns processamentos que seriam realizados no futuro. Estudando isoladamente alguns casos, foi percebido que todas as vezes que a coluna QTSold era igual a zero, as colunas QTReturned e VLReturned estavam preenchidas, ou seja, toda vez que um certo produto era devolvido, as quantidades vendidas QTSold e as quantidades retornadas QTReturned e o valor pago Average Unit Retail tornava-se o valor retornado VLReturned. Para que não houvesse uma perda de informação importante para o estudo, foi decidido utilizar os dados contidos nas colunas de retorno como os dados de venda do produto, como mostra o script na tela. Aproveitamos para enriquecer o DataFrame criando uma coluna que concatena o código do produto e sua respectiva cor, além de decidirmos duas novas colunas para desconto, já que a coluna que continha esses dados possuía diversas discrepâncias. Como pode ser visto à esquerda, nós fazemos uma concatenação da coluna CD-SPU do código do produto com a sua respectiva cor, dropando as colunas que vão ser agora desnecessárias para o processo. E para o processo de criação de colunas de desconto, adotamos duas abordagens, a abordagem A1 e a A2. A abordagem A1 pegou o maior preço que um produto teve em um respectivo ano e colocou ele numa coluna chamada VL Full Price. E nós fizemos então a diferença entre o full price, o preço máximo daquele produto, menos o preço tabelado dele, descrevendo o primeiro volume, o primeiro preço descontado. Já para a segunda abordagem de desconto, nós pegamos o preço tabelado e subtraímos ele do preço médio pago
pela compra, né, que foi realizada. E ao fazer essa subtração, pode acontecer de o preço que foi pago ser muito maior que o VL Price, né, que é o VL Tag Price, que é o valor tabelado. Ou seja, não houve desconto nessa situação, então toda vez que o valor for negativo, nós substituímos por zero. Passando para a etapa de encriptação e codificação, em reuniões com o time responsável foi permitida a utilização dos dados da companhia mediante algumas ressalvas. Nenhum número relacionado à performance de venda de um determinado produto ou período devem ser revelados. Isso nos permite proteger as estratégias de marketing contra possíveis cópias pela concorrência, assim como proteger os nossos servidores de possíveis ataques de brute force, com a intenção de inutilizar os nossos serviços em períodos de alta performance de vendas. Nossa primeira estratégia para desvincular datas e produtos foi separar esse data frame em 3 partes, um para a coluna de datas, outro para a coluna de produto core e uma coluna e um outro para o resto das colunas, onde eles foram randomizados a partir da função sample e no fim foram concatenados, cada bloquinho desse foi randomizado e concatenado no final, embaralhando totalmente o data frame. Mais uma vez, gostaríamos de salientar a importância da randomização, que de posse dos scripts que serão cedidos, toda execução resultará em um resultado completamente diferente. Além de embaralharmos os dados, construímos uma função onde iríamos receber o código do produto e encriptá-lo utilizando um padrão específico de slices, mais uma codificação hash, resultando neste novo data frame. Seguimos então para a etapa do Feature Engineering, né, o enriquecimento dos dados. Iniciamos realizando um left join entre o data frame atual, né, e o calendário, né, sendo que as colunas datas foram utilizadas como os pontos de união. Utilizar um left join nos dá acesso tanto às compras que foram realizadas dentro de algum feriado ou dia especial, representando a interseção entre os conjuntos, assim como os que aconteceram em dias comuns, representando os dados que vêm da tabela à esquerda. Iniciamos então nosso enriquecimento criando uma coluna dummy para o verão do hemisfério norte, utilizando o NP Select, atribuindo uma lista de condições, os resultados se true e o default se false. Assim como criamos uma coluna dummy para o verão do hemisfério norte, vamos criar também colunas dummy para cada feriado, utilizando a função getDummies do Pandas. Na etapa 5, nós iremos mergulhar a fundo nas variáveis existentes para entendermos o perfil de consumo do mercado chinês. Analisando qualitativamente os boxplots, podemos perceber para as variáveis de preço que, para o boxplot do VL Tag Price, existem possíveis valores discrepantes, outliers, tanto nos limites inferiores e superiores. Existe uma assimetria negativa nessa distribuição, já que a linha central está próxima do terceiro quartil, indicando que a média é menor que a mediana, que é menor do que a moda, né? E isso mostra que os dados eles não são tão dispersos, visto que a região interquartílica ou o tamanho da caixa é pequena. Analisando para Discount Price A1, nós percebemos que nós temos apenas uma linha sobreposta de máximo, mínimo e quartis, representando que a maioria da concentração dos dados está sobre o zero realmente. E analisando agora o boxplot para Discount Price A2, parece existir uma simetria aproximada nessa distribuição, já que a mediana desse boxplot está muito próxima do centro da caixa. Indica então que a média, mediana e a moda elas são aproximadamente iguais. Se fôssemos considerar apenas isso como um gráfico de densidade, nós perceberíamos uma leve assimetria positiva, certo? Já que a cauda ela cresceria aqui para a direita. Os dados não parecem tão dispersos, mais uma vez, pelo tamanho da caixa que é apresentado no boxplot. Em termos de demanda, nós construímos bar plots para entender as quantidades de venda e os volumes de pares vendidos. Então, em dias comuns, foram solicitadas 274.552 ordens de venda, em holidays, 42.685, assim como o volume de venda para os respectivos dias comuns e dias de feriados estão sendo apresentados aqui. Seguindo agora para os volumes de vendas que foram feitos nos períodos onde nós tínhamos dias comuns no período do verão, e dias comuns e dias de feriado
que aconteceram na época do verão também. Antes de mergulharmos em algoritmos que fazem análises de importância, fizemos uma breve análise para entendermos as relações entre todas as variáveis e evitar o fenômeno da multicolinearidade. Em estatística, a multicolinearidade é a ocorrência de altas intercorrelações entre duas ou mais variáveis independentes em um modelo de regressão. A multicolinearidade pode levar a resultados distorcidos ou enganosos, quando um analista tenta determinar quão bem cada variável independente pode ser usada de forma mais eficaz para prever ou entender a variável dependente em um modelo estatístico. Analisando qualitativamente a nossa figura, nós percebemos que as features tag price e full price, elas possuem basicamente uma correlação perfeita entre si, já visto que elas foram criadas uma a partir da outra, né? Por armazenar os comportamentos de todos os feriados, nós vemos, fica clara a correlação que IsHoliday possui com os seus feriados, assim como IsSummer com os feriados que acontecem também no verão. Nós vemos que a representação de QT-Sold, quem tem a melhor relação com QT-Sold nesse momento aqui é a VL Discount Price A2, né? Que é mais clarinha do que a Discount Price A1 e mais clarinha do que a Full Price nesse momento. Partindo da premissa que precisamos prever um valor, um número, né, que nesse caso é a previsão da demanda, iremos utilizar uma das técnicas de aprendizado supervisionado, que é a regressão. Em contraste da classificação, a regressão é um método de aprendizagem supervisionada em que o algoritmo é treinado para prever uma saída a partir de uma faixa contínua de valores. Isto posto, utilizaremos para análise de importância dois regressores e uma técnica de permutação que necessita de um algoritmo treinado para gerarmos os gráficos de importância. Esta análise será dividida em duas partes, uma desconsiderando o fator da multicolinearidade e outra removendo as colunas que causam esse efeito. Iniciamos utilizando um dos algoritmos favoritos da comunidade, o XGBoost. Este algoritmo é um modelo aditivo e sequencial onde as árvores são criadas de maneira sequencial que converte os nós fracos em nós fortes, adicionando peso aos nós fracos e reduzindo os pesos nos nós fortes. Seguimos para um modelo de Random Forest que cria múltiplas árvores de decisão de maneira aleatória, formando o que podemos enxergar como uma floresta, onde cada árvore será utilizada na escolha do resultado final em uma espécie de votação. E por fim, utilizaremos um método de permutação com um modelo Random Forest já treinado. A ideia por trás da permutação é simples. A importância da feature é calculada observando o aumento ou a diminuição do erro quando permutamos os valores de uma característica. De posse de todos os resultados, poderíamos elencar os seguintes pontos chaves para auxiliar o time de negócio. A presença marcante de features relacionadas a desconto no gráfico mostra a importância e a tendência do consumidor em aproveitar oportunidades de compra. O verão do hemisfério sul está presente em todos os resultados, provando que existe sim uma importância deste período nas nossas vendas. Os feriados eles são sim importantes para as vendas, além da presença dos feriados, a presença também do IsHoliday. Então, no futuro, quando quisermos entender cada vez mais sobre o comportamento de cada feriado desse, iremos olhar diretamente para cada um deles para poder entender o comportamento único das suas features. Seguindo para a segunda parte da análise, nós removemos então as colunas de full price devido à sua correlação quase que perfeita com tag price e todas as colunas de feriados, já que nesse momento nós vamos mergulhar nas características de venda apenas gerais e não de cada feriado envolvido, né? Como IsHoliday armazena esse comportamento conjunto, nós resolvemos escolher nesse processo. Removendo então essas colunas, partimos para a parte de Feature Selection. Como o Discount Price A2 está presente em todas as importâncias, ganhando das variáveis de preço Tag Price e Discount Price A1, nós iremos utilizar ele para poder relacionar com a demanda e iremos utilizar os eventos Summer e Holiday, né, feriados e verão, para fazermos a nossa modelagem. Como dito anteriormente, em termos de elasticidade de preço, temos que prever a variação da demanda em relação ao preço, calcular a elasticidade utilizando os preços preditos e obter a elasticidade ideal para cada um dos itens do estudo.
Mas qual é o modelo ideal para chegarmos a essa conclusão? Por claramente tratarmos de um problema de regressão, onde precisamos prever a quantidade vendida, iremos utilizar um modelo de regressão linear simples. Em outras palavras, a regressão encaixa uma linha reta através do conjunto de pontos n de tal forma que faça a soma dos quadrados residuais do modelo tão pequena quanto possível. Então temos como objetivo primário encontrar a equação da reta. Tomando como base a equação da reta definida por y igual a αx mais beta, derivando essa função y em função de x, nós temos que dy dx é igual a alfa. Então, como nós estamos tratando de uma relação entre demanda e preço, nós teremos então que dq dp é igual a alfa, certo? E utilizando a equação da elasticidade que foi discutida anteriormente, que é a variação percentual da demanda, que pode ser representada pela variação da demanda dividido pela demanda total, e a variação percentual do preço, demanda do preço dividido pelo preço total, isso sendo decomposto se transforma nessa situação onde nós já descobrimos que dq dp é a mesma coisa que alfa, então nós temos aqui alfa p sobre q. Para a nossa situação, o alfa é chamado de slope, e como não estamos trabalhando com preços totais, trabalhamos com os preços médios, fazendo a nossa relação de elasticidade ser considerada dessa maneira. Considerando todos os resultados obtidos até aqui, foi decidido, junto ao time de negócio, utilizarmos a coluna VL Discount Price A2 como variável preditora, QT Sold como variável target. Além disso, iremos utilizar, nesse modelo, 4 cenários diferentes. Nós iremos utilizar os cenários de vendas realizadas em dias de feriados, vendas realizadas em dias de feriado quando é verão, vendas em dias comuns e vendas em dias comuns no verão. Existem diversos modelos de regressão linear disponíveis, atualmente variando em metodologias, padrões e conceitos. Partindo do princípio discutido anteriormente, que a elasticidade não é uma variável observável e sim calculado, foi percebida a importância de utilizar modelos que fossem consistentes em situações de exogenia. Em modelos econômicos, uma variável exógena refere-se a uma variável que é determinada fora do modelo. Em outras palavras, elas são variáveis que vêm de fora do modelo e não são explicadas por ele. Certo? Nós utilizamos 3 modelos nessa sample de teste e os mais adotados pela comunidade para gerar essa sample de validação para dados exógenos com o negócio. Utilizamos o Linear Regression do Scikit-Learn, utilizamos também o Model Lasso, também do Scikit-Learn, e o Stats Model. Obtivemos resultados parecidos para os 3 modelos, mas os que melhores performaram de acordo com o time de negócio foi o do Stats Model OLS. Então, de posse das diretrizes em relação ao modelo, features e cenários, iniciamos nessa etapa separando o data frame para os respectivos cenários e modelando cada cenário utilizando os 25 campeões de venda. Como a Alba possui um portfólio bem grande de produtos, é natural que alguns produtos não performem tão bem quanto outros, né? Então, gerando assim pequenas quantidades de registros de venda. Beleza? Então, instanciamos aqui um dicionário onde nós teremos essas 3 colunas finais que serão transformadas no data frame. Nós utilizamos um loop for para que passemos por cada produto único e filtremos os valores e as linhas referentes àquele produto, tá certo? Nesse processo, nós separamos a variável x e a variável y, né? Fazemos a adição de constante necessária para a aplicação do modelo do OLS, fazemos o fit do modelo, pegamos os resultados preditos, transformamos e reservamos certas variáveis, principalmente o p-value nelas e o slope, que é o que vai ser utilizado, e fizemos um bloco condicional onde nós só faremos a elasticidade para todos aqueles produtos que rejeitarem a hipótese nula. Hipótese nula essa que é que o preço, quando varia, não varia a demanda. Então, se eu nego a hipótese nula, eu digo que uma variação no preço infere numa variação, sim, de demanda. Então, para isso, nós temos os seguintes resultados. Nós temos os resultados, então, para vendas realizadas em dias de feriado, vendas realizadas em dias de feriado e no verão, vendas realizadas em dias comuns e no verão e vendas realizadas apenas em dias comuns. Mas a pergunta que surge é: como interpretar os resultados da elasticidade? Tomemos como exemplo, então, este produto, certo? Onde o seu indicador de elasticidade foi 0,408. A elasticidade nos diz que, aplicando uma variação de 10% no preço desse produto, a sua variação de demanda seria 4,08%, 4,08%.
Ou seja, aumentar o preço em 10% aumentaria a demanda desse produto em 4% aproximadamente. A mesma análise é feita para todos os cenários nesse sentido, e pode ser esperado que nós façamos algum tipo de comparação entre os resultados apresentados nessa etapa. Né? Tentando definir qual cenário que apresentou os melhores resultados, qual o valor da elasticidade devemos utilizar, mas na verdade, em se tratando de elasticidade, a ideia ela é um pouco diferente. Cada resultado aqui apresentado descreve o comportamento e a sensibilidade daquele produto cor num cenário específico. Tomemos como exemplo, então, o produto que nós citamos, que em dias comuns no verão, nesse caso, ele possui uma sensibilidade de mudança de preço muito menor, por exemplo, em que dias de feriado. Nesse mesmo sentido, dias de feriado no verão e dias comuns no verão. Perceba que ele tem uma sensibilidade muito maior aqui do que aqui. Em se tratando de quantidade de produto que não rejeitaram a hipótese nula, né, já que nós fizemos com os 25 best-sellers e nós temos aqui 18, 15, aqui só temos um e aqui nós temos 5 nesse processo, vale a pena ficar para o estudo futuro uma avaliação mais profunda para entender se são realmente produtos inelásticos ou se a quantidade de dados referente aos mesmos não foram suficientes para que o modelo pudesse determinar com assertividade o p-value dessa relação. Vale salientar que esta abordagem de definir cenários através de filtragem dos dados existentes do DataFrame original implica em perdas de informação porque a gente diminui o nosso conjunto universo. Então, por se tratar de um projeto real, esse trabalho, ele não para por aqui. Né? Estão sendo testadas novas abordagens, tanto no tratamento de dados, como normalizações, padronizações, tratamentos de outlier, quanto também em outros conceitos, utilizações de redes neurais, séries temporais e regressões múltiplas. Então, esse é um trabalho dinâmico que segue sendo desenvolvido e crescido e até então tem apresentado bons resultados. Gostaria de agradecer a toda a equipe que nos ouve e é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade.